the type of mistreatment that I was still dealing with at that time, that everyone around me saw and did nothing. I know that you guys have opened up about how people always pit you against each other. We explained how in the first season, we weren't friends. If you're sitting here judging me, which you are, for one moment, just try and stop. Fala com a gente, Gal, sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar como a Disney explorou a Bella Thorne. Uma das últimas grandes estrelas da casa, né? Protagonizando no ritmo com a Zendaya, Bella Thorne, ao inicinho dos anos 2010, se tornou uma sensação. Ela era uma das maiores estrelas da Disney naquela época. Ela, junto com a Zendaya, protagonizaram esse sitcom que durou 3 temporadas, se tornando realmente nomes muito grandes na indústria. Talvez uma das últimas execs da era de ouro da Disney, né? Quando a gente pensa era de ouro, iniciada ali por Lizzie McGuire, né? Hilary Duff, a gente tinha também a Raven-Symoné, a gente tinha também a Lindsay Lohan, depois a gente teve a era mais dourada da Disney, com a galera tipo de Zack Cody, a galera de High School Musical, a trindade da Disney, Demi, Miley e Selena, só que depois a gente teve aí as últimas, né? A última leva, com provavelmente Zendaya e Bella Thorne. E a Bella Thorne teve a imagem mudada pra uma bad girl da vida real muito rápido. Assim que ela saiu da máquina Disney, como todas as meninas da Disney, ela já quis mostrar que ela era uma adulta, mostrar que ela era uma vixen, uma badass, uma diferentona. Só que ao contrário da Miley Cyrus, que talvez também tenha feito isso ali quando fez 18, 19 anos, não se provou uma fase quando o assunto era Bella Thorne. Ela já se envolveu em várias polêmicas, em várias coisas. Só que quando a gente vai dar uma olhada na vida da Bella Thorne, desde perder seu pai, a sofrer com dislexia, a ter uma mãe extremamente abusiva, a ter sido abusada durante anos da sua vida por várias pessoas e de viver horrores na mão dos executivos do Disney Channel, que colocava ela e a Zendaya uma contra a outra, trazendo inimizade pra essas duas crianças, que pasmem, elas tinham 13 anos na época de No Ritmo. A gente entende um pouco de onde vem a rebeldia da Bella Thorne. Então, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas pra vocês entenderem mais sobre esse caso. Sim, e vai seguir a gente também nas redes sociais, gente, pra gente ter esse contato mais próximo. A gente sempre dá spoiler do vídeo que vai sair lá pra galera. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, gente, a Bella Thorne nasceu em 97, a família dela é uma família latina, o pai dela era cubano-americano, ela passou a maior parte da sua infância em Miami, a primeira língua dela, inclusive, era espanhol. Isso acabou também causando alguns problemas pra ela na escola, além do fato dela ter também dislexia, ela acabava sofrendo alguns bullying, mas ela sempre foi uma menina muito bonita, ela levava jeito ali pra modelar, pra atuar, então ela começou a trabalhar muito cedo. Um acontecimento trágico mudaria a vida da família dela pra sempre. Com apenas 9 anos, ela perdeu seu pai por um acidente de moto e a sua mãe agora virou a única pessoa que cuidava dela e seus irmãos. E quando a Bella começou a trabalhar e ganhar dinheiro, se tornar rimo de família, a sua mãe foi se tornando cada vez mais complicada e abusiva. E é muito complicado porque a gente fica pensando, gente, os child stars são colocados pra trabalhar tão cedo assim, e muitas vezes tão cedo a ponto deles não poderem nem ter uma conta bancária pra eles mesmos. É os pais que têm que administrar o dinheiro, cair na conta deles, e às vezes isso é um pouco complicado, né? Até porque eles são crianças, né? Então a gente tá falando de uma coisa muito complicada, lidar com dinheiro de crianças, eles mesmos produzem, que eles mesmos fazem, que é de direito deles, só que tem que confiar que adultos vão ficar com dinheiro pra essa pessoa e administrar até ela chegar na maioridade. A gente não passa por isso, né? Porque o nosso dinheiro, o nosso salário, a nossa mais-valia, a gente recebe da Remessa Online, que é a nossa salvação. Sim, gente, a Remessa Online é uma empresa maravilhosa que facilita a nossa vida quando o assunto é transferências bancárias internacionais. É uma empresa 100% brasileira, criada para facilitar a vida de brasileiros, aprovada pelo Banco Central e que tem um saque direto ali no WhatsApp, em horário comercial, de segunda a sexta, para você resolver os seus pepinos assim. Foi uma instituição criada para acabar com a burocracia de bancos online. Então, se você, como a gente, recebe seu dinheiro de fora, de empresas de fora, trabalha com produção de conteúdo, ou também em empresas, e você precisa de um facilitador para receber o seu dinheiro no Brasil, é muito tranquilo abrir sua conta. Em poucos minutos, você digita ali os seus dados, você consegue fazer a sua conta e você consegue rapidamente fazer as transações monetárias. Sim, se você estiver pensando também em fazer uma viagem internacional, a Remessa Online também te auxilia muito nisso. Você consegue comprar várias moedas ali, também usar o cartão de débito deles para poder viajar. A gente utilizou muito a nossa viagem, foi maravilhoso. E as transferências bancárias são muito rápidas, tá, gente? É um dia útil para envio e até 2 dias úteis para você receber. E se for euro ou libra, é ainda mais rápido ainda, pode chegar a 15 minutos só, tá? E agora, deu a louca na gerência, eles estão com uma oferta especial muito legal para esse mês. A gente vai liberar aqui o link para vocês e também em algum lugar da tela você vai encontrar o QR Code para você abrir a sua conta na Remessa Online. Isso vai ser uma coisa muito boa, principalmente se você tiver uma conta PJ, gente. Então, se você é PJ
CNPJ, quer abrir uma conta na Remessa Online, gente, eles prepararam uma promoção maravilhosa pra vocês, que vocês conseguem fazer a sua primeira transferência com 0 taxas. Sim, gente, 0 taxas. E essa promoção vai durar apenas um mês, então você tem que fazer isso rápido. E vocês só conseguem encontrar essa oferta exclusiva nesse link aqui embaixo na descrição. E adicionando a tudo que a Isadora falou, usando ainda o nosso cupom NAT e ISA, tudo junto, vocês ainda conseguem uma oferta adicional de 15% off a tudo que vocês forem fazer aí. Se você tava precisando disso, é a sua resposta a esse vídeo. Então, gente, apesar da vida da Bella Thorne ter sido muito complicada desde o início, tipo assim, ela perdeu seu pai com 9 anos de idade, ela ainda tinha um agravante de ter dislexia, então ter dificuldade, principalmente, em ler várias coisas, mas ela já chegou a dizer que foi até a carreira dela que a ajudou a lidar com a dislexia. Ela aprendeu a ler melhor decupando scripts. How did your father's death affect not just your family, but you? Questions that I'll never have answers to, the constant seeking of acceptance that I'll never have, the constant need for affection that I'll never get. And so I think that's probably where my rebellion comes from. How does someone who's dyslexic become this wide-ranging author? You know, I couldn't read, and I learned how to read from reading scripts. You shared about being bullied because of your dyslexia. What was that like growing up? As bullying is, it's not fun, you know, it's a lot of insecurities that you gain from all of that. Mas mesmo tendo toda essa dificuldade de ter, tipo assim, virado a rima de família muito novinha, né, gente? Ela ingressou nessa coisa de modelar ainda bebê. Só que depois que ela foi ficando mais velha, ela também se tornou atriz, ela conseguiu buscar alguns papéis legais, ela participou de séries grandes como Deuce, mas foi aos 12 anos, né, gente, conseguindo papel aí no ritmo do lado da Zendaya, Shake It Off, da Disney, que ela alcançou o estrelato, né? Ela se tornou realmente um dos grandes nomes da Disney. Só que dentro da Disney ela descobriria que, tipo, assim como ela já sabia pela experiência que ela tinha dentro da casa dela, ser um ator ou um artista mirim não é nada fácil. Você vai encontrar pessoas adultas que deveriam proteger vocês, mas não fazem. Deveria ter um maior interesse naqueles adolescentes, no bem-estar deles, mas não tem. Porque assim, em casa ela já tinha tido esses problemas de perder o pai muito cedo, o pai tinha toda essa veia rebelde que talvez esse lado dela buscar a essência do pai que ela nunca conheceu tenha trazido esse lado rebelde pra ela também. Ela tinha uma mãe muito conturbada. Ela até fala hoje em dia que ela não culpa a mãe de tudo, que tem algumas coisas que obviamente são injustificáveis, tipo a mãe dela ter roubado muito dinheiro dela ao longo da sua carreira, ter tido muitos comportamentos tóxicos e abusivos, em falar da aparência dela, em ser muito exigente, mas que hoje, assim, entendendo que a mãe dela também ficou viúva muito nova, com vários filhos, talvez ela não possa julgar tanto a mãe dela hoje, que ela é adulta. Acho que esse lado da terapia já cuidou. Só que como que a terapia trata você ter sido abusada durante praticamente 8 anos da sua vida? E não só isso, mas por uma pessoa que era de extrema confiança da sua família. Sim, gente, a Bella Thorne, quando ela tava um pouco mais velha, ela revelou pro mundo que dos 6 aos 14 anos de idade, ela enfrentou uma série de abusos sexuais dentro da própria casa. Ela não revelou quem era, mas ela falou que era alguém muito próximo da família, que ela cresceu próximo à pessoa, que a pessoa estava sempre indo em viagens de família, enfim. Era uma pessoa que tinha acesso liberado à casa dela, e durante quase 10 anos ela passou por esses constantes, até que ela percebeu o que estava acontecendo, que ela não queria mais que aquilo acontecesse, e começasse a trancar a porta do seu quarto. E o mais interessante é que todo mundo da vida dela, ela também não cita, mas para bom entendedor, pingo não ia letra. Então, as pessoas da vida dela sabiam disso e nada faziam. Gente, e você tem que pensar também como é que era a cabeça de uma criança na época. Ela era apenas uma criança e era uma pessoa próxima à família. Então, ela mesma já chegou a dizer que, tipo, era muito estranho dela entender o que estava acontecendo, porque era uma pessoa que estava ali, que ela conhecia, que ela gostava, só que ela não queria que isso acontecesse com ela. Até ela entender tudo isso como uma coisa errada, demorou muito tempo, sabe? E ela não chegava num ambiente de trabalho onde ela tinha, tipo assim, louros pra colher e frutos bons do seu trabalho, ou seja, fãs, conhecimento, dinheiro, né, uma felicidade de estar podendo exercer o que ela gosta de fazer, que é atuar e tal. E ela encontrava paz. Ela encontrava executivos da Disney que falavam que ela tinha que emagrecer, que colocavam ela o tempo todo em pé de guerra com a Zendaya. Ah, porque a Zendaya é melhor nisso. Ah, porque a Zendaya é melhor naquilo. E também faziam a mesma coisa com a Zendaya. Ah, porque a Bella é melhor nisso. Então, você pega duas adolescentes que estão nos seus anos formativos, que já estão passando por problemas dentro de casa. No caso da Bella, coisas gravíssimas, como um abuso que se estendeu por anos, e ela chega no ambiente de trabalho que quando a gente é child star, ou até mesmo adolescente, jovem adulto, a gente sabe que hoje em dia as séries elas têm 8 episódios e saem de 4 em 4 anos, mas antes eram temporadas cheias, um ano inteiro, 20 e tantos episódios. As pessoas viviam trabalhando, gente, eram temporadas que exigiam muito tempo nos sets. Então a menina tá lá com 14 anos sendo criticada por tudo que ela é, pelo que ela não é, e a sua rival direta é a sua co-estrela no programa, e ela ainda tá passando por tudo isso sem poder falar com ninguém. Todos os adultos da vida dela estão percebendo, e ela ainda é
muito criticada. Ela é perseguida por paparazzi porque, tipo, a sexualização de meninas como a Bella Thorne, as irmãs Jenner, sei lá, nessa época de Hollywood era bizarra. E ela já chegou a dizer depois de adulta, porque ela já virou autora, contou vários desses episódios traumáticos em biografias. E é completamente horripilante de ouvir os relatos. Ela fala, cara, vocês queriam que eu ligasse pra quê? Sendo que minha vida era essa desgraça. Like, transitioning from Disney to this was fucking easy. I don't know, getting molested for fucking from your 6 to your 14 seems like way harder circumstances. Fucking have paparazzi following you since you were 12. I don't know. I was still being molested when paparazzi were still following me. So it's pretty hard in my mind to think about these big flashlight photographs and everyone thinking they know me and talking about me, but having no idea the type of mistreatment that I was still dealing with at that time, that everyone around me saw and did nothing. So I don't know. You tell me what's so hard. Because that to me, way harder than any other of this other shit that I do on a daily basis. É muito triste ela falando que, tipo assim, a galera julga que, sei lá, hoje se você quiser uma putona maluca, cheia de piercing na cara, a transição da Disney pra isso é muito fácil, porque antes era cheia de regra, hoje você vive livre. Ela falou assim, fácil pra quem? Porque eu tinha 12 anos, os paparazzi ficavam perseguindo o dia inteiro, enquanto eu tinha que lidar com tanto de trauma dentro de casa e os adultos da minha vida sabiam e não faziam nada. Fácil pra quem? Não é mesmo? E quando ela chegava no trabalho, obviamente, além de colocarem ela contra a Zendaya o tempo inteiro, uma pessoa que poderia ter sido, tipo assim, sua melhor amiga durante a série, elas só foram se tornar amigas depois, quando elas entenderam tudo que estava acontecendo e que não tinha nenhuma veracidade nessa rivalidade que eles tentavam criar entre as duas. Mas também, gente, ela sofreu o que todos os child stars sofrem na mão das máquinas que moem os artistas, né, gente? Aquela obrigação de ser perfeito, aquela pessoa que ela não pode dar 1 centímetro fora da linha, ela tem que andar nos 4 linhas da Constituição. Uma coisa que foi uma grande polêmica pra época, gente, uma grande polêmica, foi a Bella Thorne aparecer de biquíni na praia. Sim, pasmem, uma menina aparecendo de biquíni na praia, sendo que ela cresceu na Flórida, que ela falou que, tipo assim, ela passou grande parte da vida dela indo para a praia de biquíni o tempo inteiro. A gente tava em Miami esses dias, é quente pra porra. É quente pra caramba, a galera anda de biquíni, tipo assim, quase que na rua, mesmo andando ir pra praia. Eu estava de biquíni na praia. Sim. Então, assim, pasmem, a grande polêmica era que uma adolescente estava de biquíni na praia. Outra grande polêmica também dela é que ela tinha 18 anos, tinha um namorado, na época ela ainda tava na Disney, a galera queria que ela, tipo, mantivesse aquela fachada de ainda ser uma adolescente, apesar dela já ser tecnicamente adulta, e aí os paparazzi ficavam perseguindo ela, conseguiram uma foto dela beijando esse namoradinho da época, e ameaçavam de vender, e ela ficou morrendo de medo, meu Deus, eu vou perder minha carreira, meio uma coisa bem idols de K-pop. Mas depois ela olhou e pensou, tipo, velho, eu tenho 18 anos. When I turned 18 and I was kissing my boyfriend and someone was video recording us. I was like, hey, come up to me and ask for a photo, but I can't have this out. Like, something like this could be very, very bad for me. People could say, how could you do that, you whore? And I take this phone out of my hand and I literally look at it. I'm going to delete the photo and I look at her and I'm like, I'm 18. Have it. Then I can do that. I can kiss my boyfriend in a coffee shop. Fuck you guys. Vende essa porra dessa foto, foda-se. Sabe? E é muito louco porque ela acordou uma vez falando assim, gente, eu tenho 18 anos. Deixa eu ver o que eu adquiri ao longo da minha carreira de 18 anos, porque ela começou a modelar com 6 meses de idade, uma coisa bem Gêmeas Olsen. Ela tinha $200 na conta, porque a mãe dela basicamente fez uma administração muito ruim do dinheiro que ela adquiriu de uma vida. Então você pensa que você, tipo, não tem paz dentro do seu trabalho, sua mãe não tem seus melhores interesses no coração, você foi vítima de vários abusos da história por vários adultos que deveriam te proteger e não te protegeram. Agora você tem 17, 18, 19 anos, os seus anos, né, de início da vida adulta. As pessoas te criticam por cada coisa que você faz. Aí ela tava até falando que, tipo assim, gente, talvez a rivalidade com a Zendaya tenha sido uma das menores coisas que ela passou. Inclusive, elas chegaram a já falar várias vezes abertamente que elas não eram amigas na primeira temporada por culpa desses adultos que colocavam uma contra a outra, de agentes que falavam que uma era melhor que a outra, mas que depois elas acabaram se resolvendo e hoje elas são muito próximas. I know that you guys have opened up about how people always pit you against each other. How do you guys kind of block out that noise? Because it's ridiculous that even today we're still pitting women against each other. I know, it's crazy, and you know, we had to deal with that so much on Shake It Up. It's like we said in, you know, a couple interviews when we were younger how first season, you know, we weren't friends, and it took us those other 2 seasons of becoming so close because that first not having someone pitted against you and then
all of a sudden now everyone is pitting you against each other. That fed into our heads. It made us not, friends in that first season, and it took this really beautiful talk in the middle of a different soundstage while we were shooting this Good Luck Charlie episode. So young and so mature at such a young age. Zendaya is amazing. Like I love her. Like she's always been amazing, and she's always gonna be amazing. Porque assim, gente, né, tipo, como que você pega o seu talento e faz isso até a pessoa pifar? A pessoa pifava que ela era criticada, gente, por absolutamente tudo. Inclusive, um dos primeiros episódios controversos que aconteceu com ela quando ela se tornou adulta foi ela ter sido linkada, ter sido vista publicamente com Scott Disick, que é o ex-parceiro e pai dos filhos da Kourtney Kardashian. Então, teve uma vida muito complicada, ele traía muito ela, ele era um cara extremamente mulherengo e controverso. Em um dos muitos momentos de indiscrição do Scott Disick, ele foi fotografado com a Bella Thorne e ela foi extremamente criticada pelo público, pelas Kardashians, que chegaram a mandar uns shadezinhos, sendo que a única pessoa que tinha que ser criticada nessa situação era o próprio Scott, que ele era o centro dos problemas, Ele né? que era uma pessoa que tinha uma parceira que ele não respeitava e filhos, entendeu? A Bella Thorne era apenas uma moça de 21, 22 anos e tal, que tem direito a ter amigos. Ela batia na tecla que era só isso que eles eram. Can you clear it up once and for all? What is that relationship? I can't. You're really getting into it, and I have absolutely nothing to say. We're friends. Deal with it. People can be friends. It's a thing. It actually happens. Mas só pra vocês terem uma ideia de como que a corda sempre arrebenta mais pras mulheres. E obviamente que a vida amorosa dela continuaria sendo alvo de polêmicas também. Ela se assumiria como uma mulher bissexual e teria um relacionamento público com uma outra youtuber chamada Tana Mongeau, que era uma youtuber bem conhecida nos Estados Unidos na época. E essa situação ficou bem complicada porque ela também começou a se envolver com um rapper chamado Mod Sun. Então naquela época ficou aquela coisa, mas será que eles são um trisal? O que tá acontecendo? Rolou muitas polêmicas. No final das contas, a própria Tana Mongeau já veio fazer meio que um exposed da Bella Thorne aí em vídeo, falando que, na verdade, ela era namorada da Bella, só que ela também tava se relacionando com o Mod Sun, e eles ficavam o tempo todo tentando competir pela atenção dela, e no final das contas, depois que todo mundo terminou esses relacionamentos, Mod Sun e a Tana ficaram juntos. É uma situação muito complicada. É, porque a Bella ficou com os dois ao mesmo tempo. Mas enfim, tipo, se ela tem direito de fazer as coisas cagadas dela, e eu sinto que foi muito culpa de todos esses traumas que ela passou na adolescência, que ela fazia muita bosta. E sabe o que é o pior de tudo? Tipo assim, a Bella Thorne nunca parou de trabalhar, gente. Não. Se vocês forem puxar a filmografia dela, ela já fez muitos trabalhos que provavelmente você já viu. Tipo, Midnight Sun, Duff. Mas que ficam totalmente ofuscados. E nem eram projetos ruins, tá? Não. Mas ficam ofuscados por causa da vida amorosa dela e da vida pública dela, que é meio controversa. Porque ela tá sempre, tipo assim, se envolvendo em umas polêmicas, ou com o relacionamento, ou com a imagem dela. Tipo, teve uma vez que ela tava mandando, né, fotos íntimas para o seu parceiro da época que foram vazadas. E ela mesma vazou, porque tinha pessoas que conseguiram essas fotos. No iCloud, enfim, esses invasores, esses hackers, estavam chantageando ela financeiramente. Ela falou, quer saber? Eu mesmo vou soltar essa merda pra vocês não terem dinheiro nenhum. The world is gonna see my boobies, then it is gonna be my choice. E eu lembro que a Whoopi Goldberg, aquela atriz que também hoje é comentarista do The View, subiu falando que, tipo assim, ela não deveria ter tirado foto íntima, porque quem não tira foto íntima não tem foto vazada. O que é uma coisa muito escrota de se falar, porque não deveria ser esse o slogan. As pessoas deveriam simplesmente parar de infringir a privacidade umas das outras. Exatamente. Tudo bem que o mundo não é ideal, se você puder ou preferir realmente se preservar, que ótimo, mas a gente não tem que ficar, tipo, culpando a vítima. Culpando uma vítima de ter mandado uma foto no sigilo pra uma pessoa que ela confiava na época e teve a sua liberdade aviltada, entendeu? A gente tem que perguntar por que as pessoas fazem isso com as outras e não colocar mais vergonha numa pessoa que foi exposta, entendeu? Exatamente. Agora, as polêmicas dela envolvendo... Agora, outras polêmicas também que foram muito sérias envolvendo a Bella Thorne foi quando ela resolveu entrar e abrir uma conta no OnlyFans. Aquela conta que as pessoas postam fotinhas íntimas em troca de dinheiro. Conteúdo adulto. Conteúdo adulto, né, gente? Ela abriu a sua conta, obviamente, por ser famosa, Ela ser tinha, a Bella Thorne, gente, né? 20 milhões de seguidores que ela tinha na época, já não até mais. Muito mais. Ela conseguiu muitos seguidores, muitas pessoas, muitos assinantes na época. Ela quebrou o recorde de maior quantidade de assinantes em um dia na época. Ela chegou a fazer milhões de dólares. Só que aí rolou uma polêmica gigantesca, porque ela não entregou o que ela prometeu. Ela prometeu ali pra algumas pessoas que iam pagar um pouco a mais, algumas fotos mais exclusivas, que seriam fotos sem roupa nenhuma. Só que no final das contas ela estava com roupa nas fotos com lingeries, e as pessoas começaram a ficar, obviamente, descontentes, começaram a pedir reembolso da plataforma. Deu maior polêmica, uma polêmica que gerou mudanças nas regras do site OnlyFans, que prejudicou inclusive criadores do OnlyFans. Antes eles recebiam
semanalmente e agora eles vão receber mensalmente. Ou seja, ela prejudicou toda uma galera que tava trabalhando lá porque ela não entregou o que ela prometeu no OnlyFans E dela. no final, ela conseguiu dinheiro, ficou com dinheiro, mas era uma pesquisa pra um filme. Ela nem realmente, nem deu a louca, nem fez uma plataforma no OF. Ela só tava fazendo pesquisa de campo. Um filme. A galera ficou muito puta na época, gente. Muitos criadores de conteúdo vociferaram, tipo, por que aquilo era errado. Assim, qual que é a opinião de vocês quanto a isso? Eu acho que é uma pessoa perturbada e problemática muito por causa do que ela viveu, não passando pano. Porque hoje é uma mulher de quase 30 anos, ela tem que se terapeutizar e não cometer mais essas gafes. Mas eu sinto que na época ela era mais nova e não tinha bosta nenhuma na cabeça, gente. Gente, o que eu acho é que na e mal época assessorada também. na época que ela tinha que ser protegida, os adultos que deveriam protegê-la não a protegeram. Os executivos da Disney, os empresários que estavam do lado dela, que deveriam proteger ela e a imagem dela e o ambiente de trabalho pra ela, não protegeram. E a mãe dela deveria protegê-la. Ela tava pegando o dinheiro dela e deixando ela na mão de executivos tenebrosos na Disney. E infelizmente o pai dela faleceu quando ela tinha 9 anos de idade, então nem tinha uma figura paterna pra ela se ancorar e pra ela procurar ajuda nessa época. Então é uma criança que foi extremamente usada e abusada de todas as formas e que na vida adulta isso tudo veio à tona. Tudo isso acabou culminando em muitos problemas. Nossa, sim. Atualmente ela tá envolvida em polêmicas recentes também, né? Tipo, ela fez um exposed, ajudou no exposed do cantor Charlie Puth. A gente tá querendo trazer esse vídeo, tá, gente? Porque muitas mulheres da indústria já falaram mal do Charlie Puth enquanto ex-namoradas ou pessoas que se relacionaram com ele de alguma forma. A Jade do Little Mix, a Selena Gomez, a Bella Thorne. Ela também falou e expôs o ator Mickey Rourke por maus tratos e abusos no set de filmagem onde os dois trabalharam juntos. Mas assim, ela continua sendo uma pessoa muito benquista em Hollywood, ela tá em sempre bocado de trabalhos, ela continua sendo uma pessoa que tem um livro best-seller, sempre vai ser lembrada como uma das grandes estrelas que saiu da máquina Disney, tem uma fortuna de mais de 15 milhões de dólares, ou seja, a mãe dela rapou ela, mas depois ela fez mais dinheiro. Ela tá bem, ela só é uma pessoa que eu espero que, tipo assim, cada dia mais encontre pessoas boas pra iluminar o caminho dela, ela pare de se relacionar com pessoas ruins, pare de encontrar pessoas ruins também, e que ela, tipo, faça as pazes com a criança interior dela, porque eu sei que muito foi tirado dela, a gente não pode nem mensurar o que ela passou. Só que ela tem o legado dela, sabe? Eu só queria que, tipo assim, eu tô torcendo pelo comeback de todas essas, sabe? Tipo assim, que a Bella Thorne também tem uma coisa meio Lindsay Lohan, que a Lindsay Lohan-ficação encontre todas essas execs. É o nosso desejo pra elas. E vocês? Vocês gostavam da Bella Thorne? Vocês assistiram no Ritmo? Comenta aqui que a gente quer saber a opinião de vocês também sobre essas polêmicas. E é isso, gente. Um beijo. Tchau!